Meus queridos irmãos e irmãs internautas, hoje estamos aqui na Cúria Metropolitana de Salvador e iremos entrevistar o nosso bispo auxiliar e também referencial para a Forania 10 da nossa Arquidiocese de Salvador, Dom Dorival Barreto. Este é o nosso último vídeo do ano de 2023 do nosso podcast, então é o momento de agradecer a Deus por mais um ano de atividades em nossa paróquia, não só na dimensão da Pastoral da Comunicação, mas também de tantos eventos, atividades, festas, tridos, enfim. E hoje nós iremos conversar com o Dom Dorival, além de algumas perguntas que na verdade podem surgir, de modo especial vamos falar um pouco sobre vocação, algo muito importante que nas nossas reuniões de forania Dom Dorival aborda bastante. Isso ele já vinha falando antes mesmo da igreja no Brasil este ano trabalhar o ano vocacional. Dom Dorival, muito obrigado por nos receber aqui. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é algo geral. Como o senhor está vivendo essa experiência aqui em nossa arquidiocese? Muito bem, irmãos e irmãs, também aqui do canal da Paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica, ao querido Padre Rosalvo, também o pároco da paróquia, é o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de bater este papo, de conversarmos sobre alguns assuntos relacionados à vida da igreja, também à pastoral da vida da igreja. Bem, a pergunta diz respeito, claro, a esta missão que me foi confiada pela Igreja, pelo Santo Padre Papa Francisco, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Bem, eu sou baiano e, claro, voltar para a terra, voltar para casa é sempre muito bom. Então, me sinto muito bem, muita vontade, muito bem acolhido aqui, desde o primeiro momento da divulgação da nomeação, pelo nosso cardeal, Dom Sérgio da Rocha, também por Dom Marco Eugênio, pelos padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas. Então essa acolhida que recebi aqui na Arquidiocese de São Salvador certamente facilita e ajuda também a poder estar aqui neste momento exercendo essa missão, esse trabalho como bispo auxiliar, e poder assim também responder a esse convite, esse chamado que o próprio Senhor me faz. Então, me sinto muito bem, muita vontade, muito bem acolhido por todos. Então, tem sido uma experiência muito bonita também e certamente enriquecedora para a minha vida, para o meu ministério. Algo que o itaparicano ele fala muito, com uma dimensão muito até feliz, é que nos últimos anos a Arquidiocese está, digamos assim, aquela região da ilha, da forania, está sendo muito bem assistida pelos bispos auxiliares, e a sua presença lá em Itaparica é algo que nos enche de alegria, não só do senhor, mas Dom Marco Eugênio, Dom Walter, o cardeal Dom Sérgio. Inclusive este ano realizamos uma visita missionária para o pastoral. O que é que o senhor viu em Itaparica que o senhor tem tanto carinho, o senhor faz questão de estar presente, inclusive recentemente recebeu um título de cidadão itaparicano? Então, faz parte da nossa missão como bispo, estar próximo das pessoas, dos diocesanos, dos irmãos e irmãs, dos fiéis. Então, como bispo responsável pela Forania 10, claro que eu procuro, no máximo do possível, estar presente nas reuniões com os padres, nas reuniões também com os leigos e leigas, nas celebrações. E mesmo antes, já conhecia também a ilha de Itaparica. Então, acho que isso facilita, porque é um lugar tão bonito, tão agradável, né? Para mim é sempre uma alegria, sempre um momento de satisfação poder ir lá, né? Claro que o fato da gente ter o ferryboat, ter também que atravessar com a lancha,
nem todo mundo tem essa facilidade. Para mim, não é um problema, muito pelo contrário, eu gosto sempre muito de ir ali às 4 paróquias, digamos, né? Essa proximidade certamente faz com que eu possa exercer melhor o meu ministério como bispo auxiliar, ajudando ao nosso cardeal arcebispo Dom Sérgio da Rocha. Então, é um pouco isso, né? Faz parte do ministério, o lugar é também muito agradável, não tem como a gente não reconhecer, toda a região, tanto Itaparica, Mar Grande, Santo Amaro de Jiribatuba e também Salinas da Margarida. Então, a missão, mas ao mesmo tempo a própria geografia, a paisagem, tudo facilita também para que a gente possa estar lá. Mas é isso, né? Poder, como bispo auxiliar, estar presente, ajudar, acompanhar, estar próximo das pessoas e poder também fazer com que aquela região, né, aquela forania, possa estar cada vez mais integrada em comunhão com a nossa arquidiocese. De que as dificuldades, digamos assim, de travessia, porque precisamos superar um pouco isso, né, a dificuldade de atravessar ferry-boat, barco, mesmo pela estrada, né, pela rodovia, não nos impeçam de fazer com que aquela região, aquelas paróquias, aquelas pessoas que estão lá, possam estar sempre unidas e ligadas, em comunhão com toda a nossa arquidiocese. Verdade, verdade. Bom, uma coisa, o senhor foi ordenado em 2021. Qual, da sua nova experiência pastoral, qual aquela coisa que o senhor fazia enquanto pároco em Minas Gerais, que o senhor mudou a rotina, obviamente, mas o senhor tem alguma saudade daquela atividade como pároco? O que é que o senhor tem, assim, algo que mais marcou dessa nova experiência pastoral? Bem, eu sou baiano, mas fui para Minas Gerais, especificamente Montes Claros, norte de Minas Gerais, ainda como seminarista. Fui ordenado diácono e fui ordenado padre lá. Então passei naquela região mais de 33 anos. Então uma boa parte da minha vida, da minha existência lá. Claro que esse fato de estar lá, de exercer o meu ministério como padre lá, como pároco, como professor também do seminário, me faz estar muito ligado àquela região, especificamente àquela arquidiocese, né? Lá fui muito bem acolhido, pude exercer o meu ministério como padre lá. Eu sempre digo assim, que eu tenho saudade das pessoas, né? Claro que os lugares são importantes, né? Mas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver, de partilhar também o meu ministério como padre lá. Então, houve uma mudança, claro, né? De padre, de pároco, de professor, do seminário, agora bispo auxiliar aqui em São Salvador da Bahia. Tem mudança, podemos dizer que são mudanças assim bem significativas, mas a missão é sempre a mesma, né? Missão de anunciar o Evangelho, missão de evangelizar, missão de estar presente, de celebrar, de formação também. Então, eu acredito que a missão como bispo auxiliar aqui em Salvador me fez ter uma noção, uma compreensão da igreja muito mais ampla. Porque como bispo a gente tem essa possibilidade de contato com os padres, com as paróquias, e não só com aquela paróquia onde a gente está exercendo o ministério. Por mais que como padre a gente tenha também um pouco desse conhecimento, porque o trabalho é um trabalho pastoral de conjunto, mas como bispo, auxiliando ao nosso arcebispo Dom Sérgio da Rocha, a gente tem então uma dimensão, um conhecimento muito maior de toda a realidade, tanto pastoral como também administrativa. Eu acho que aí um pouco a diferença, a mudança, né, nesse sentido, né, de poder também colaborar com a administração da arquidiocese. Claro, cada um dentro das suas competências, cada um
ali acompanhando determinados setores, mas dá essa possibilidade de um conhecimento muito mais amplo e muito mais geral da nossa igreja, especificamente da nossa arquidiocese. Atualmente o senhor exerce quais funções, além de bispo auxiliar, na nossa arquidiocese? Então, como bispo auxiliar, nós somos vigários gerais. Então, os bispos auxiliares são vigário geral. Além do vigário geral, cada bispo, no meu caso, nós temos as foranias que nós acompanhamos. Eu tenho 5 foranias. Então, a arquidiocese são 12, eu tenho 5 foranias que eu acompanho de forma mais próxima. A forania 7A, a forania 7B, a forania 8, a forania 9 e a forania 10 lá dos municípios de Caparica, Vera Cruz, com as 2 paróquias, e o município de Salinas da Margarida, né? Além disso, também nós acompanhamos determinados grupos, segmentos pastorais. Então, por exemplo, eu acompanho a Comissão Arquidiocesana de Liturgia, acompanho o setor família, acompanho pastoral do dízimo. Então, são alguns segmentos da arquidiocese que eu estou mais próximo. Os colégios católicos também. E aqui na Cúria, no momento, eu estou exercendo a função de moderador da Cúria. Aquela pessoa, aquela referência na Cúria, especialmente na parte administrativa e no setor também de pessoal. Outro ponto que o senhor aborda muito nas nossas reuniões na Forania 10 é sobre a importância do trabalho vocacional. Qual é essa importância na vida da igreja? A pastoral vocacional na vida da igreja, para o senhor, ela é o quê? A pastoral vocacional ela é fundamental, né? Porque diz respeito à evangelização, diz respeito ao anúncio do Evangelho, diz respeito ao anúncio de Jesus, né? O nosso querigma. Para a gente poder anunciar, a gente precisa ter pessoas que anunciam, batizados, batizadas, e também os ministros ordenados, especialmente aí chamando a atenção para os padres. Então, ter uma pastoral vocacional forte certamente vai nos ajudar a ter mais padres, né? Como o próprio Papa João Paulo II ele disse, né? Temos santas vocações, né? Para que cada um possa, ali onde está, exercer essa missão de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo. Então, se nós temos uma pastoral vocacional forte, com agentes, com pessoas que rezam pelas vocações, que acompanham as vocações, né? Tanto na comunidade, na paróquia, mas depois também no próprio seminário. Às vezes o seminarista vai para o seminário e não é acompanhado pela sua comunidade, pela sua paróquia. Então, a necessidade de que a pastoral vocacional ela aconteça em todas as comunidades, em todas as paróquias. Digamos que é o ideal. Seria bom se nós tivéssemos, né, em todas as paróquias uma equipe, um grupo, né, que está atento ali para poder ver o despertar daquela vocação, poder acompanhar, de poder rezar, de poder orientar, de poder encaminhar também para o seminário e depois também acompanhar no próprio seminário, com as orações, mas também acompanhar com ajuda para que o seminário ele possa também ter condições de sustentar os seminaristas que estão no seminário. Eu sempre falo da importância da pastoral vocacional nas paróquias, nas comunidades, porque diz respeito a esse elemento que é fundamental na vida da igreja. As vocações, todas elas, né? Vocação para o sacerdócio, vocação para a vida consagrada religiosa, vocação também de leigos e leigas, que possam, dentro das comunidades, exercer seu ministério como batizados e poder ajudar também no anúncio do Evangelho. Se uma paróquia deseja criar uma pastoral vocacional, o que é que o senhor orienta? Qual o primeiro passo que ela deve fazer? O primeiro passo é descobrir na comunidade, na paróquia, pessoas que queiram, que tenham boa vontade, que tenham às vezes também um pouco de carisma, digamos assim, né? Que se identificam com o trabalho vocacional, e depois de identificá-las, ali claro, o pároco ele vai conversar, vai organizar, vai formá-los, vai ajudá-los a perceber um pouco a importância, né, dessa pastoral.
Depois, claro, a própria arquidiocese ela também tem a pastoral vocacional, as chamadas equipes de animação vocacional, né, as EVPs, para que ali na paróquia, essas pessoas que se dispõem, elas possam também ser preparadas. Então há, por parte da arquidiocese, também um grupo que acompanha, que vai à paróquia, que forma, que orienta, que ajuda, para que essas pessoas possam, conscientes, né, do seu batismo, conscientes também da importância desse serviço vocacional, poder exercer bem esse ministério lá onde eles estão. Ou seja, não basta somente uma boa vontade, a necessidade de uma preparação e depois, claro, de um acompanhamento desse trabalho vocacional. Algumas vezes nós, padres, recebemos alguns e-mails onde a própria pastoral vocacional promove formações com algumas pessoas das paróquias que sentem essa necessidade de fazer esse trabalho. Continua essa dinâmica da pastoral vocacional arquidiocesana, digamos, dar uma formação para essas equipes? Sim. É um dos objetivos e um dos trabalhos que a pastoral vocacional arquidiocesana realiza. Ou seja, se lá na paróquia tem um grupo que se dispõe a fazer este caminho, que se dispõe a ajudar, a colocar os talentos à disposição, né, daquela comunidade paroquial no que diz respeito à pastoral vocacional, certamente que a arquidiocese precisa ter esse cuidado, essa atenção de acompanhá-los e de formá-los, para que o trabalho seja um trabalho também eficiente, né? Quer dizer, boa vontade, formação e acompanhamento, para que a gente possa ter muitos jovens que se dispõem, que abrem o coração para poder ter mesmo fazer o discernimento. Às vezes, eu gostaria de ser padre, gostaria de ser religioso, religiosa, um freio, uma freira, né? Então, acompanha para poder fazer esse discernimento e a pessoa decidir se de fato essa vocação que diz respeito à sua vida, ao seu chamado. E para isso precisa ter uma equipe, né, na própria comunidade, na própria paróquia, que vai acompanhando. Então, a pastoral vocacional arquidiocesana tem essa tarefa, essa missão. Eles procuram, à medida aí também do possível, também na medida em que são procurados, de responder a essas necessidades. Tem comunidades de vida, congregações, onde cada uma delas tem uma dinâmica no processo de discernimento vocacional. Na arquidiocese, se um jovem de uma paróquia, por exemplo, lá de Itaparica, ele me procura: padre, eu desejo ser padre, o que é que este padre, e consequentemente qual o processo que este jovem faz até chegar ao sacramento da ordem? Então, talvez o primeiro contato que ele tem, né, ali na paróquia, com o padre da paróquia, né? A nossa pastoral arquidiocesana trabalha em conjunto também com as várias congregações, com as várias ordens religiosas, também com as comunidades, as novas comunidades. É um trabalho feito também em conjunto, para que à medida em que a pessoa, né, procura o padre na paróquia: eu gostaria de ser padre, eu gostaria de ser um religioso, uma religiosa, esse caminho de discernimento, de descoberta, digamos assim, né, da sua vocação, se é para ser um padre diocesano, se é para ser um padre de uma comunidade religiosa, de uma ordem religiosa, esse caminho ele é acompanhado e a pastoral apresenta as várias possibilidades, né, para que saber com qual ele se identifica. Eu gostaria de ser padre, mas de viver a minha vocação na vida contemplativa. Ele vai ser encaminhado certamente para uma congregação, para uma ordem que tem esse carisma, que tem essa identidade. Não, eu gostaria mesmo de ser padre diocesano, então vai ser encaminhado para o seminário, né? E assim por diante. Ou seja, é importante esse primeiro contato com o padre, e o padre vai também ajudando ali na medida do possível e caminha para que nos grandes encontros
que acontecem, também com a presença de congregações, de ordens e de outras comunidades religiosas, ele possa saber, olha, existem todas essas possibilidades, eu me identifico com essa e ele vai fazer o seu discernimento. Aí o jovem, por exemplo, foi a minha realidade, eu entrei no seminário, eu entrei para fazer o discernimento vocacional no seminário diocesano. A partir daquele encontros vocacionais, o jovem, ele, digamos assim, está apto para entrar no seminário. Quais os pré-requisitos com relação à escolaridade? Precisa de alguma carta de recomendação do pároco, alguma coisa assim? Normalmente, o jovem, né, no caso, o rapaz que quer entrar para o seminário, ele precisa ter esse acompanhamento na própria comunidade, na própria paróquia, né? Porque se ele é aceito para ingressar no seminário, o padre da paróquia precisa dar uma carta de referência sobre ele, né? Como é que vai dar uma carta se não o conhece? Então não pode a pessoa já bater lá na porta do seminário, eu quero ser padre. Há necessidade de fazer também um caminho, um processo, né? Esse processo, ele parte sempre ali da comunidade, da paróquia, né? Comunidade onde ele vive, onde ele mora, onde ele reside, né? É a partir daí, então, que ele vai fazendo esse caminho. Então, existem os encontros, né, vocacionais, o acompanhamento por parte do seminário e depois que ele conclui o ensino médio, aí então tem a etapa do propedêutico, que é um tempo também de conhecimento, de discernimento, e depois é que ele vai então ingressar no seminário maior para poder cursar filosofia e teologia. Mas tudo parte ali da comunidade da paróquia onde ele mora, onde ele reside, onde ele está vivendo, né? E o pároco, o padre daquela paróquia, digamos assim, é aquele que vai enviá-lo para o seminário, né? Dar a sua palavra, dizer como que é que ele participa, né? Ali na comunidade. O jovem, digamos que ele foi aprovado, está apto para entrar no seminário. Qual o caminho que ele faz então? Ele entra em que seminário? Em média, quanto tempo dura os estudos? O que é que, digamos assim, ele vai estudar no seminário? Se tem alguma experiência em alguma paróquia, até chegar ao sacramento da ordem? Então, aqui em Salvador, normalmente acontece da seguinte forma. Depois desse processo de discernimento, de acompanhamento, ele faz um ano no propedêutico. Isso depois de ter concluído esse acompanhamento e também ter concluído o ensino médio. É um ano de propedêutico, que é um ano assim, de conhecimento mais geral, de convivência fraterna ali no seminário. Não estudam, digamos assim, fora, né? São estudos internos no próprio seminário. Depois, então, dessa etapa, aprovado para passar do propedêutico para o seminário maior, então, normalmente cursa filosofia. Então, tem aqueles anos do curso de filosofia com tudo aquilo que é próprio do curso de filosofia, as matérias filosóficas, algumas também de introdução à teologia, em alguns casos, né? Aqui em Salvador, os nossos seminaristas do seminário maior cursando a filosofia estudam na Universidade Católica. Então, tem a vida do seminário e tem a vida acadêmica. Esse é o processo normal, né? Depois, então, do curso da filosofia, eles cursam a teologia. São disciplinas próprias do curso de teologia. Nesse caminho do curso de filosofia e curso de teologia, aos finais de semana, os seminaristas eles também têm uma experiência pastoral, as paróquias, para poder ter mesmo ir conhecendo as diversas realidades, as diversas pastorais, os vários grupos, os vários momentos, que também faz parte da formação, né? Não só a formação acadêmica, mas também essa formação de proximidade, de contato com as pessoas, de conhecimento da realidade pastoral da nossa arquidiocese. Muito bem. Estamos nesse momento onde a gente está realizando esta entrevista, esse dia de hoje, próximo da ordenação de 4 diáconos provisórios. O diácono Caio, Carlos, Jorge e Pedro.
Qual a avaliação que o senhor faz do encerramento deste ano vocacional nacional em nossa arquidiocese? Bem, para nós, o ano vocacional com as ordenações dos novos padres, 4 diáconos que serão ordenados sacerdotes, padres, é uma bênção. Não poderia ser melhor, concluir o ano vocacional, que tem como tema vocação, graça e missão, e o lema corações ardentes, pés a caminho, podemos oferecer para a igreja, oferecer para a nossa arquidiocese 4 novos padres. Então é sinal da dinamicidade da nossa igreja, da nossa arquidiocese, também da pastoral vocacional, do nosso seminário, fruto do nosso seminário, irmãos que conviveram, que participaram da vida de muitas paróquias, também das pastorais, dos movimentos da nossa arquidiocese. Então, é uma bênção de Deus essas ordenações, ou seja, é a oportunidade também para a gente poder se renovar, ou seja, encher o nosso coração de esperança. São 4, claro que a gente gostaria de ter muito mais, porque de fato nós temos necessidade. A nossa arquidiocese é uma arquidiocese muito grande, populacionalmente falando, digamos assim, territorialmente nem tanto, mas população é uma arquidiocese muito grande. Então, ter 4 novos é bênção e esperança para a gente poder continuar firme no trabalho vocacional, ajudando, e o nosso seminário também poder ser esse espaço de formação para a gente poder ter muito mais sacerdotes, muito mais padres aí para a nossa igreja. Estamos então encerrando esse bate-papo, essa conversa. Agradeço a Dom Dorival pela sua disponibilidade e ano que vem, com a graça de Deus, a gente pode então conversar em outras oportunidades, falando sobre outros assuntos. Dom, por favor, gostaria de dar uma bênção para os nossos internautas. Especialmente nós estamos chegando ao final do ano litúrgico, final do ano civil e também o final do nosso 3º ano vocacional. Acho que o tema vocação é importante porque perpassa um pouquinho aí toda essa nossa caminhada, nessa nossa conversa também, principalmente, Então que o Senhor nos abençoe, nos dê muitas e santas vocações para a vida da nossa igreja, para que cada um de nós, exercendo o próprio ministério, quem é batizado, quem é ordenado, ali onde a gente está, poder também ser esse canal, esse instrumento também da graça de Deus, anunciando, levando Jesus para os irmãos, e assim podermos testemunhar no mundo onde nós estamos vivendo a nossa vocação, nosso chamado, para que outras pessoas também se sintam chamadas, possam se juntar a nós e poder também anunciar e testemunhar o reino de Deus. Então agradeço ao Padre Rosalvo, pároco da paróquia do Santíssimo Sacramento de Itaparica, onde recebi há pouco tempo o título de cidadão itaparicano, depois vou lá para poder receber essa homenagem. Na verdade, não é uma homenagem pessoal, eu entendo que um título que é dado, no caso um padre, um bispo, é sempre a igreja, por isso que a gente recebe, ou seja, um reconhecimento do trabalho, da missão da igreja. Então, agradeço ao convite para poder participar deste bate-papo e deixo então para todos, para o senhor, para todos os seus paroquianos, mas também para toda a nossa forania 10, esta bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.